A Luísa diz assim: tem prefeituras que cobram ITBI quando a pessoa física continua alugando os imóveis que ela integralizou na pessoa jurídica da holding. Epa, vamos explicar, tá? E depois ela fala: qual a base legal para dizer que isso é possível? Então vamos por parte aqui, tá? O que a Luísa está falando? Ela está falando o seguinte: olha, você já montou o seu sistema de holding familiar, tá certo? Só que aqueles imóveis que estão lá dentro estão locados. As prefeituras, elas cobram ITBI. Vamos lá, a gente precisa separar um pouquinho aqui do que está acontecendo. Não existe, primeiro de tudo, não existe cobrança de ITBI na locação de imóveis. O fato gerador do ITBI é a transmissão da propriedade inter vivos, ou seja, você vende um imóvel para uma pessoa, vai incidir o ITBI, você vende um imóvel para uma empresa, vai incidir o ITBI. Então a primeira coisa é que não se cobra ITBI na locação de imóveis. Mas eu acho que eu entendi a pergunta dela, tá? Porque o que existe na realidade é o seguinte: quando a gente faz a montagem do sistema de holding familiar, tá? A gente consegue uma imunidade do ITBI. Porque, quando você constitui o capital social da empresa, nós temos uma imunidade tributária, tá? Onde não se recolhe o ITBI. Acontece, que eu acho que é isso que eu estou tentando entender aqui na pergunta da Luísa, se a pessoa física ela continua alocando esses imóveis, tá? Ela corre o risco não de pagar ITBI. Bom, finalmente pode ser de pagar, mas primeiro é de perder a imunidade que ela teve, ok? E aí sim tem que recolher o ITBI. Aí você me fala, bom, aí a segunda parte da pergunta, Qual a base legal para dizer que isso é possível? Ou seja, você tem os imóveis dentro da holding familiar, você constituiu ela com uma imunidade do ITBI, mas você continua locando esses imóveis, ou seja, oferindo rendas dentro da pessoa jurídica com a locação desses imóveis. E aí você corre o risco de perder a imunidade do ITBI. Qual é a base legal para isso? A base legal é a seguinte, tá? E a Luísa, ela tá correta, tá? Ela está correta. A base legal para isso é o seguinte: lá na Constituição Federal, no seu artigo 156, parágrafo 2º, inciso 1º, fala o seguinte, vamos lá. O imposto previsto no inciso 2, o que é o inciso 2? Qual que é o imposto do inciso 2? É o ITBI. Não incide sobre a transmissão de bens ou direitos incorporados ao patrimônio de pessoa jurídica, ou seja, quando você incorpora o bem dentro da pessoa jurídica, não incide em realização de capital social, que é aquilo que a gente diz, e nem sobre a transmissão de bens ou direitos decorrente de fusão, incorporação, cisão ou extinção de pessoa jurídica. Então, se você faz uma fusão de empresas, se você não incide. Acontece que tem agora a parte salvo, Então, salvo-se nesses casos, a atividade preponderante do adquirente for a compra e venda desses bens ou direitos, locação de bens imóveis ou arrendamento mercantil. E aí é que veio, vamos chamar assim, a ressalva desse artigo, dizendo o seguinte, basicamente, tá, gente? Essa atividade de locação, ela passa a ser preponderante dentro da pessoa jurídica, vai incidir o ITBI. Agora, a gente tinha conseguido a imunidade do ITBI quando da constituição do capital social, perfeito? Só que nós continuamos fazendo a locação e em um determinado momento essa atividade de locação passou a ser preponderante. E quando isso acontece, você perde a imunidade do ITBI e tem que recolher o ITBI lá de trás, corrigido com multa e juro até hoje. Então, veja, a pancada aí é dolorida, Dolorida. Essa situação ela é complicada porque pode acontecer. Agora, a grande pergunta é: quando é que passa a ser atividade preponderante? Aí a gente vai se socorrer, se salvo engano, está no Código Nacional Tributário, eu não lembro exatamente que artigo, não sei se é o 37, não lembro exatamente. Ele diz o seguinte: passa a ser preponderante a atividade econômica quando a receita operacional dessa empresa supera os 50%. Bom, o que é receita operacional? Receita operacional é tudo que vem fruto da atividade da empresa. Então, se a atividade da empresa é de locação de imóveis e você exerce essa atividade e esse montante, ela ultrapassa os 50% da receita operacional toda da empresa, essa atividade passa a ser
preponderante. E passando a ser preponderante, você então está sujeito a perder aquela imunidade do ITBI que você conseguiu e por conta disso ter que recolher o ITBI. Então essa pergunta aqui, tá, da Luísa, é uma pergunta assim bem profunda, né? Bem profunda, mas tá aí o que a gente pôde buscar para poder responder a isso, tá bom? Espero ter conseguido. Meu nome é Joel Gracioto, prazer, né? Eu sou advogado, atuo na área tributária há mais de 10 anos e sou especialista no planejamento patrimonial da família.